a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao meu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Santo, ó Senhor, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Cantem. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Jesus, Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei.
em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus pela sua graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia, e se renova a cada manhã, e elas são os motivos pelos quais não somos consumidos. Daniel, a paz do Senhor, que Deus abençoe ricamente você e o Elia, né? Estejam aí firmes e fortes no Senhor, procurando buscar sempre estar firmes na palavra do Senhor, porque nós estamos vivendo um período, isso já vem desde do pecado de Adão e Eva, uma sequência aí, mas cada vez ficando pior, um período aí de tribulações na vida, e cada vez está ficando essas tribulações piores, mas nós temos esta promessa que um dia Jesus vai voltar para nos buscar, Ele vai nos levar para vivermos com Ele eternamente, em santificação total. Então precisamos estar firmes e fortes no Senhor, crescer cada vez mais na graça, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos alcançar a estatura do varão perfeito. Se não for assim, estaremos perdidos, mas nós temos essa esperança, porque nós temos a convicção que o Senhor nos chamou antes da fundação do mundo, nos escolheu, nos justificou, nos glorificou. Estamos somente aguardando a vinda do Senhor. Sabemos que tribulações e mais tribulações ainda vão aparecer, piores ainda. Ninguém está pensando que isso aqui é a pior, não. Vai ter piores ainda, até a volta de Cristo. Mas o povo dele tem a esperança de morar na glória com o Senhor. Então, nós temos que ter essa esperança e olhar só para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Olhar para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo, que é a coroa da vida, que está reservada a todos os filhos de Deus, para receber naquele glorioso dia. Deus nos abençoe. Vamos orar para continuar com a nossa reunião de oração, pela graça do Senhor, por mais um dia, nesta segunda-feira, que a graça deles derramada sobre nós nos dá essa oportunidade de estar mais uma vez louvando e adorando o Senhor. Então vamos orar. Você que está em casa, todos que estão assistindo, também orem aí na sua casa. Aproveite a oportunidade, não fique apenas assistindo, mas fique também, reúna-se aí com a família que você tiver, quem estiver com você, para orar, para ouvir a palavra de Deus. E Deus está conosco, mesmo assim virtual, mas você faz uma reunião aí no seu lar. A paz do Senhor, Maria José Campos, que Deus abençoe aí você e toda a família aí. Um dia aí a gente está indo por aí para ver vocês, viu? Que Deus abençoe todos, toda a família aí, viu? Vamos orar. Soberano Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, meu Deus, pela oportunidade que tu nos dá neste dia de hoje. Mais um dia, Senhor nosso Deus, pela tua graça e pela tua misericórdia, estamos vivos e atuantes, ó Deus, fazendo aquilo que é necessário para o nosso viver aqui nesse plano terrestre, meu Senhor, e fazer aquilo, Senhor nosso Deus, que temos a obrigação de fazer para com o teu reino, meu Pai. E nós te pedimos cada vez mais, meu Senhor, que tu nos dê sabedoria para que tudo que formos fazer seja para a honra e glória do teu nome. Te pedimos sabedoria também, Senhor nosso Deus, neste momento, nesta reunião de oração, Senhor nosso Deus, e que aqui não estejamos querendo nos gloriar em nada. A glória é tua, somente tua. Nós devemos estar humildes na tua presença, cumprindo com as tuas ordenanças, com os teus decretos, com as tuas leis, estar firmes e fortes na tua presença. Pai de amor e Pai de misericórdia, abençoa, Senhor nosso Deus, ricamente nós que aqui estamos, ó Deus, reunidos neste culto, nesta reunião de oração aqui no lar, meu Pai, e todos aqueles que estão assistindo, estão acompanhando conosco ao vivo, no mesmo momento, Senhor, abençoa também, e que eles, meu Deus, estejam também nas suas casas, meu Pai, com Bíblias, para que abram na hora da leitura da palavra, que possam orar juntos, ó Pai, se estiverem aí mais do que um, se estiver sozinho, orem sozinhos, mas façam também
não só assistam, façam também esta reunião de oração no lar, na casa de vocês. E ajuda, Senhor nosso Deus, para que tudo que formos fazer seja para a honra e glória do Teu santo nome. Nós te agradecemos, meu Deus, que também Tu também dê sabedoria, Senhor nosso Deus, aos que vão assistir depois. Tem muitos que assistem depois, que eles também entendam, meu Pai, que precisam estar na Tua presença, Te adorando, Te louvando, colocando diante de Ti todas as suas petições, orações e ações de graça. E precisam da Tua bondade, da Tua misericórdia na vida de cada um deles. Pai, nós Te agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar louvando a Deus com o hino 110. Esse hino tem o título A Vida com Jesus, e este hino é um hino do Inário Presbiteriano. Se alguém já conhece, aí pode ir cantando, senão vamos aprendendo para que possamos cantar juntos. Lourdinha, em Recife, Deus te abençoe, Lourdinha, que você também esteja aí firme e forte no Senhor. Que Deus abençoe e continue, como eu sempre digo aí, Bíblia próxima, aberta, para estudarmos junto a palavra, orando, mesmo que esteja sozinho, eu sei que você está sozinha, ore sozinho na hora que estiver orando. Então vamos fazer o nosso reunião de oração e pedir a Deus que a misericórdia dele continue cada vez mais na nossa vida. Que Deus abençoe. A Lourdinha, ela mora em Recife, na capital, Pernambuco. Muito obrigado. Estou esperando, Maria José, esperando aí que essa pandemia liberte a gente, que nós estamos andando como bandido, com a máscara na cara. Então eu já estava programado para ir a Sertânia este mês e passar aí no mínimo uma semana, visitar muita gente. Não pude ir, não podemos sair de casa, mas Deus tem o tempo dele, na hora certa nós estaremos todo mundo junto, louvando, adorando ao Senhor e saindo aí, semeando a palavra dele em tudo que é lugar que nós possamos colocar os nossos pés. Mas vamos a louvar a Deus com o hino 110, A Vida com Jesus. Se tiver um hinário aí. É muito importante a vida com Jesus. Sem Jesus, está perdido. Um dia Cristo achou-me muito longe do meu lar, perdido já no mundo, sem mais poder voltar. Tomando-me em seus braços, firmou-me nos meus passos, e agora andamos juntos, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Passamos pelo vale a fim de me provar, em meio às densas trevas que impede-me o andar. Não há nenhum perigo, pois já estar comigo o excelso companheiro, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. A vida com Jesus é outra coisa, é uma maravilha. Entramos na atmosfera que envolve aquele lar, no qual meu Pai me aguarda e é onde vou morar. Não há no mundo inteiro um outro companheiro que mora
mostre tanto zelo, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz. Muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Amém, louvado seja Deus. A vida com Jesus é outra coisa, mesmo em meio às tribulações da vida, mesmo em meio a todas as dificuldades, não importa as circunstâncias, a vida com Jesus é diferente. Não é essa vida que esse mundo leva, momentos de alegria, pulam, gritam, passam a noite aí nas suas farras, nas suas festas, nas suas alegrias, mas depois desaparece. E aqueles que têm uma vida com Cristo, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às piores circunstâncias, têm uma vida diferente, uma vida alegre, porque tem paz no seu coração. Jesus disse: eu vos dou a minha paz eu vos dou, não vos dou como o mundo dá. A paz do mundo é uma paz enganadora, mas a paz de Cristo é uma paz que excede todo o entendimento. Então a vida com Jesus é totalmente diferente. Louvado seja Deus. Deus continue nos abençoando e não nos deixe desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas que continuemos olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Louvado seja Deus. Nós vamos orar. Eu vou pedir a Margarida que ore e ore esses problemas que está acontecendo, principalmente esse coronavírus, esta pandemia, onde tem várias pessoas conhecidas nossas, pessoas da igreja, inclusive pastores, famílias nossas em muitos lugares, como São Paulo e Sertânia, e tem outros lugares, pessoas que estão doentes, alguns até ainda no hospital, entubado, ou sei lá, numa situação parecida, outros já saíram. Então tem muita gente e nós estamos orando todos os dias. Então Margarida, aproveita a oportunidade e ora por este problema, para entregar nas mãos do Senhor. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Amém. Obrigado, Senhor Deus, por mais uma noite aqui na tua presença, por mais esse trabalho, Senhor, que o Senhor esteja abençoando cada dia mais, nos fortalecendo mais e mais para estar firme e forte no trabalho. Amém. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu zelo, pelo teu cuidado para com todos os teus filhos, Pai. Neste momento te agradecemos, Senhor Deus, pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa salvação. Te agradecemos, Senhor Deus, pelas bênçãos derramadas nas nossas vidas, Pai. Amém. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus zeloso, um Deus grande, um Deus maravilhoso. Tu és o Deus que pode todas as coisas, não há outro Deus além de Ti. Louvado seja Neste o teu momento, nome. Pai Santo, Te entregamos nas Tuas mãos as pessoas que estão enfermas, Senhor, com esse problema essa doença que é desse vírus, Pai. As pessoas que estão entubadas, como tem em São Paulo, família, a gente que estão ainda no hospital, mas que o Senhor está restaurando a saúde, Pai, que já está melhorando. Louvado seja Pai. Deus. A família, as primas que estão também com esse problema já estão sendo restauradas para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Também como tem em Monteiro também as parentes, a gente, que o Senhor esteja cuidando de cada um, Senhor Deus, mas não só deles também, mas dos pastores, de outras pessoas que estão por aí afora também, outros lugares, tanto aqui em Paulo Afonso também, que o Senhor esteja cuidando de cada um, restaurando a saúde para a honra e glória do Teu santo nome, e que eles reconheçam que o Senhor é Deus e que o Senhor é quem está no controle de todas as coisas. Amém. Peço também por as pessoas que estão doentes, que não seja mesmo desse problema, mas de outro tipo de enfermidade, que o Senhor visite cada um, Pai, e esteja restaurando a saúde, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Amém. Dá-nos, Senhor Deus, um restante de noite,
com muita paz na tua presença, Pai Santo. Nos ensina cada dia mais, estar cada dia mais para te louvar e te adorar. E que tu abençoa todas as pessoas que estão também assistindo, que estão ouvindo, que tu esteja abençoando, dando sabedoria vinda do alto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, para que elas entendam a tua palavra e reconheçam que só tu és Deus, Pai. Amém. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Nós temos essa obrigação de orar uns pelos outros. E eu acho interessante porque a palavra de Deus diz que nós devemos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. É duro a palavra que Jesus dá para os seus discípulos, para todos nós. Então, se nós temos essa obrigação de orar, amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem, imagine orar pela nossa família, pelos nossos amados irmãos, por todos os outros, as outras pessoas. Então é uma obrigação nossa, que a palavra de Deus diz que nós devemos colocar as nossas petições, todos os nossos pedidos, colocar diante do Senhor, na presença dEle, e já ir agradecendo. Não sabemos nem se vamos ser atendidos, porque tem muitas vezes que a gente ora e não recebe a resposta. E Deus não sabe o porquê, mas Ele disse que nós devemos agradecer, colocar diante dEle e já agradecer, como se já tivesse recebido. Então devemos ficar tranquilos. Vamos fazer a nossa parte. Deixe que Deus faça a parte dEle. Deixe que Jesus faça a parte dEle. Deixe que o Espírito Santo faça a parte dEle. A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um tem uma responsabilidade para com o seu povo, com os seus filhos, os filhos de Deus. Então cada um tem uma missão, cada um tem uma incumbência daquilo que pertence a eles para executar. Nós sabemos muito bem que Deus nos chamou, nos escolheu, mas foi Cristo que morreu lá na cruz por nós para pagar os nossos pecados. E foi o Espírito Santo que nos selou, nos garantindo a chegar até o final na presença do Senhor. Então, essa responsabilidade. É como nós, pregando a palavra, nós temos a responsabilidade de semear a palavra de Deus, de pregá-la, mas nós não temos a responsabilidade de fazer o cabra se converter. Quem faz a pessoa se converter é a parceria que nós temos entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então nós semeamos a palavra, fizemos a nossa parte. Agora não é nós que vamos fazer com que ela nasça e cresça, mas é responsabilidade do Espírito Santo convencê-los. Então é uma parceria, cada um fazendo a sua parte. Então, que Deus cuide de cada um de nós e nós possamos entender isso. Vamos continuar louvando a Deus com mais um cântico, também é do Inário Presbiteriano, é o hino 74, que tem como título Sinceridade. Sinceridade, é do Inário Presbiteriano. Quem tiver um Inário Presbiteriano, Jesus, Senhor, me achego a Ti, Tua ira santa mereci, o Teu favor me estende aqui, aceita um pecador. Venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas Tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Vem agora, Salvador,
livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor, aceita um pecador. Tu, sim, venho como estou, porque Jesus morreu por mim, aceita como estou. Amém. Louvado seja Deus. Eu venho como estou. A paz do Senhor, Nádia, que Deus abençoe você e toda a sua família. Vamos louvar a Deus mais com um cântico, para depois fazermos uma meditação na palavra de Deus. Desta vez com o hino número 42, que tem como título O Grande Amor de Deus. Deus tem um amor tremendo, mesmo nós sendo pecadores. Deus enviou seu Filho para morrer por nós, para perdoar os nossos pecados, para morrer, para perdoar os nossos pecados, porque nós não tínhamos condições de pagar a dívida. Então é um grande amor tremendo esse amor de Deus. A Deus demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Graça real foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ao prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus. E quem a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo na glória eterna no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Seu Filho bendito por nós todos deu. Esse nós está falando do povo de Deus, aquele povo que Deus escolheu antes da fundação do mundo para ser povo de exclusiva propriedade sua, e escreveu o nome dele no livro da vida do Cordeiro. É esse povo que Cristo morreu por eles.
não é todo mundo. O sacrifício de Cristo na cruz é suficiente para perdoar o pecado do mundo inteiro. Mas é claro que ele foi exclusivo para os filhos de Deus, aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Esses têm esse grande privilégio e por isso que deve viver de acordo com a vontade do Senhor. Ele morreu na cruz. E nós vamos meditar exatamente, até com o tema deste cântico, sobre a morte de Cristo, que é a prova do amor de Deus por nós. A morte de Cristo ali na cruz foi a grande prova que Deus deu, mostrando o seu amor por nós. Então você está com a Bíblia aí perto de você, por favor, abra em Romanos, no capítulo 5 de Romanos. Romanos capítulo 5. Magali Santana, que Deus abençoe você e toda a família, Magali. Nunca mais a gente se viu, faz muitos anos. Quando é que nós vamos nos ver? Qualquer tempo aí, não sei onde você está nesse momento, mas qualquer dia aí nós estaremos aí em Sertânia, passando aí uma semana, duas, sei lá o que. Mas você deve estar muito longe aí. Será que está em São Paulo, é? São Paulo, né? Está longe. Está longe, mas como hoje essa tecnologia é tão maravilhosa, nós estamos longe, mas estamos perto, porque pelo menos a gente se vê, até ao vivo, se vê mesmo, falando, não somente foto não. Então que Deus abençoe você e toda a família, que Deus proteja desta pandemia, deste coronavírus, e cada um de nós façamos a nossa parte, viu? Precisamos fazer cada um a nossa parte. Romanos capítulo 5, e vamos fazer a leitura apenas de um versículo, que é o versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8, que diz assim a palavra de Deus. Essa palavra é de Deus, não é do apóstolo Paulo que escreveu não. É a palavra de Deus que foi escrita pelo apóstolo Paulo, porque Deus colocou no seu coração, através do Espírito Santo, para escrever este livro, esta carta aos Romanos. E diz o versículo 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém, louvado seja Deus. Que grande amor é isso, nós sendo pecadores, mas Cristo morreu por nós. Essa é a prova do grande amor de Deus. A morte de Cristo é a prova do amor de Deus para nós. É isso que é confirmado através deste versículo. Então a morte de Jesus na cruz foi cruel e dolorosa. Foi tão cruel que ele estava com o cálice da ira de Deus nas mãos e ele disse ao Pai, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele sabia que não era possível, ele já respondeu, portanto, faça-se somente a tua vontade. E Deus não passou não, porque ele precisava de morrer, senão nós estaríamos perdidos. Então Jesus foi espancado várias vezes e açoitado brutalmente. Você lê a história, vê até filmes, e principalmente lendo biblicamente, você vai ver tudo isso. Uma coroa de espinho foi enfiada em sua cabeça, e ele foi obrigado a carregar a sua cruz pela cidade. Ele foi humilhado diante de todos. Jesus já estava muito fraco quando foi crucificado. A crucificação de Jesus foi um evento que ocorreu no século I depois de Cristo. Jesus que nós cristãos acreditamos ser o Filho de Deus, nós acreditamos sim. E também o Messias, ele foi preso, julgado pelo Sinédrio e condenado por Pôncio Pilatos a ser flagelado e finalmente executado na cruz. A crucificação era a pior forma de morrer que existia no tempo de Jesus, por ser lenta, dolorosa e humilhante. Mas mesmo sofrendo de forma terrível, Jesus se manteve fiel até ao fim e não pecou. A crucificação de Jesus está descrita nos 4 evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João.
e foi atestada por outras fontes antigas e está finalmente estabelecida como um evento histórico confirmado por fontes não cristãs. Essa é uma história que todo mundo conhece, seja lendo a Bíblia ou outras narrativas, mas todo mundo conhece. Na sua morte, Jesus mostrou seu caráter exemplar. Ele não amaldiçoou as pessoas que o tinham traído e torturado, mas perdoou. Ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Mesmo sofrendo uma agonia terrível na cruz, Jesus não ficou pensando só em si. Ele tomou conta de sua mãe e do ladrão ao lado dele. Por que foi preciso Jesus, o Filho de Deus, morrer na cruz? Naquela cruz chamada maldita. Será que era necessário? Pergunta que aparece na cabeça de muita gente. A resposta é sim. Havia necessidade da morte de Cristo. Aqui cabe uma pergunta: mas por quê? Porque todos pecaram. Se Adão e Eva não têm pecado, Jesus não tinha vindo para morrer na cruz. Vejam o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 3, versículo 23. Ele diz: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Não tem um ser humano que pisou nesta terra, com exceção de Jesus, porque veio como homem. Não tem um ser humano que pisou nesta terra que não pecou. Porque se você disser que tem alguém que não pecou, você está dizendo que a palavra de Deus é mentirosa, não é verdadeira. Porque leia de novo em Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz lá: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos. Uma criança, quando pula da barriga da mãe, já nasceu no pecado. Ela não cometeu ainda pecado nenhum, mas ela já herdou o pecado, a semente de Adão e Eva que pecaram. Quando Adão e Eva pecou, transmitiu esta doença, se é que posso chamar de uma doença terrível, a todo ser humano. Então todos, a palavra de Deus diz, Romanos 3, 23, vou repetir mais uma vez, porque você tire da sua cabeça se você estiver pensando que um ser humano pisou nesta terra e não pecou. Romanos 3, 23 diz: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não merecem estar na presença de Deus se não se converterem. A Bíblia diz que todos pecaram e ficaram separados de Deus, e esse é o castigo justo do pecado. É a separação de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus, foram expulsos do paraíso, e Deus colocou aí anjos lá na porta, ali onde tinha a entrada do paraíso, para que eles não voltassem para entrar ali. O afastamento de Deus traz sofrimento e condenação, porque todo bem vem de Deus. Aqueles que se afastam de Deus, que viram as costas para Deus, que não fazem a vontade de Deus, pode olhar a vida deles, que é uma vida cheia de problemas, cheia de dificuldades financeiras, dificuldades no amor, dificuldades em tudo quanto é coisas. Às vezes alguém pensa até que estão na boa vida, que estão nada. Quem peca perde a bênção da presença de Deus, é afastado da presença de Deus. Agora, quem se arrepende de seus erros e crê que Jesus Cristo é seu Salvador, pode se aproximar de Deus. O autor de Hebreus, no capítulo 10, versículo 21 e 22, ele fala bem claro isso. Aqueles que se arrependem, creram em Cristo Jesus, eles podem se aproximar de Deus através de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai a Deus a não ser por Jesus Cristo, nem absolutamente ninguém. Não tem ninguém que possa levar alguém à presença de Deus a não ser Jesus Cristo.
Ele entra no coração da pessoa através do Espírito Santo e fica muito próximo. Paulo ainda diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, ele diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que a morte é o preço justo pelo pecado. É como um salário, nós merecemos. Quem trabalha precisa receber o seu salário, o seu pagamento. Quem peca vai receber também o seu salário, a morte. A morte é o castigo e o resultado natural do pecado. Mas a Bíblia também diz que Deus dá a vida eterna de graça. A vida eterna Deus dá de graça. O contexto de Romanos capítulo 6, versículo 23, fala sobre a diferença entre viver para o pecado e viver para Deus. A Bíblia deixa claro em várias passagens que o castigo justo do pecado é a morte. O pecado contamina e causa mais maldade e precisa ser castigado. O pecado, esse mundo está vivendo numa depravação total. Esse mundo vive num pecado terrível cada vez mais. E cada vez mais se afasta de Deus. O único remédio para o pecado é derramamento de sangue. Conforme Hebreus 9:22, lá está escrito: e de acordo com a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso que os nossos pecados foram perdoados, porque Cristo derramou seu sangue na cruz do Calvário, e aquele sangue de Cristo, ele remiu os nossos pecados. Ele nos justificou diante de Deus. É como se fosse uma promissória de um débito bem grande, que se todo mundo se juntasse, todos os seres humanos não conseguiam juntar o dinheiro para pagar o débito. Mas Jesus veio e morreu na cruz por nós. Por isso que Deus não atendeu a ele quando ele disse: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Mas ele mesmo sabia que não era possível, disse: mas faça-se a tua vontade. E ele tinha que morrer mesmo, e morreu. Senão nós não teríamos pago, não tínhamos como pagar a dívida com Deus. E ele pagou com o quê? Com o derramamento de sangue, com o seu sangue derramado. Porque o único sacrifício aceitável é o do sangue precioso de Cristo. Aqueles sangues de animais eram oferecidos para perdoar o pecado, lá no Velho Testamento, para perdoar o pecado do povo, mas ali era apenas um símbolo de um sangue puro, sem defeito, que Deus ia receber. E aí era uma vez só o sacrifício, não precisava fazer mais duas vezes. O sacrifício de Cristo foi uma única vez, não precisou fazer depois, não está fazendo, não, fez e pagou, sangue puro de um inocente. Porque o único sacrifício é aceitável de Cristo, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, que como de um cordeiro, e sem defeito e sem mácula, que nós fomos remidos e perdoados. O apóstolo Pedro, ele diz isso na sua primeira carta, no capítulo 1, versículos 18 e 19. Ele diz: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. Foi preciso Jesus morrer naquela cruz, porque o efeito da morte de Cristo foi de longo alcance. Foi uma coisinha assim, muito curta, muito pequena, não. A morte de Cristo é o efeito de longo alcance. Ele foi universal. Não só atendeu lá o pessoal lá de Israel, não. Ele tem o poder de atender o mundo inteiro. Por isso, também é capaz de salvar totalmente aqueles que vêm a Deus por meio dele, pois vive sempre para interceder por eles. Diz o autor de Hebreus 7:25, Cristo, ele vive intercedendo por nós, ele é o nosso advogado, ele é o nosso intercessor. Ele diz que ninguém vai a Deus a não ser por ele, ele nos defende. Deus, o juiz, Cristo, o advogado, nós os réus. É Cristo nosso advogado. Não existe nenhum outro advogado, nenhum outro intercessor diante de Deus defendendo a gente. O único é Jesus Cristo. O efeito da morte de Cristo foi eterno,
No capítulo 3, versículo 16 de João, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, louvado seja Deus. A morte de Jesus na cruz foi cruel e dolorosa. A crucificação era a pior forma de morrer que existia no tempo de Jesus, por ser lenta, dolorosa e humilhante. Mas mesmo sofrendo de forma terrível, Jesus se manteve fiel até o fim e não pecou. Ele não pecou. Satanás tentou várias vezes, mas ele não caiu na onda dele. Antes da crucificação, Jesus foi espancado várias vezes e açoitado brutalmente. Uma coroa de espinho foi enfiada em sua cabeça e ele foi obrigado a carregar aquela cruz ali pela cidade. Jesus estava fraco, estava pronto para ser crucificado ali naquela cruz. Quando morreu, Jesus deu um brado e disse ao Pai: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Registrou Lucas no capítulo 26, versículo 46. Foi preciso Jesus morrer na cruz porque a morte de Cristo resultou em várias bênçãos. Não foi uma bênção só não, em várias bênçãos a morte de Cristo resultou. Deus nos oferece a maior bênção de todas, de graça, basta crer. Quem tem uma vida dedicada a Deus recebe muitas bênçãos que não dependem das circunstâncias em que vive. Jesus tem bênçãos para você. Você que está assistindo agora essa live, ele tem várias bênçãos para você. Você que vai estar assistindo depois, não no dia de hoje, não neste horário, Jesus tem muitas bênçãos para você. Ele quer trabalhar em sua vida, consertando as coisas erradas para que você tenha uma vida abundante. Se você está enfrentando dificuldades hoje, Jesus quer lhe dar conforto e esperança. Em Jeremias capítulo 29, 11, Ele está do seu lado para sempre. Leia Jeremias capítulo 29, versículo 11, que você vai ver que Jesus tem conforto, mesmo que você esteja no meio das dificuldades. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, Ele dá o Espírito Santo para te ensinar. Ele nos equipa, nos direciona, nos ajuda a viver uma vida para a glória de Deus. Todo aquele que recebeu o Espírito Santo dentro de si, mesmo o maior poder que um ser humano pode ter, a terceira pessoa da Trindade operando poderosamente. Se não fosse o Espírito Santo que habita em nós, habita na igreja, habita no povo de Deus, a coisa era muito feia, estávamos terrivelmente perdidos. Pastor Valdemir, irmã Rosana, que Deus vos abençoe. Vocês já são abençoados, eu não sei porque a gente gosta de estar, eu sempre digo, repetindo essas coisas. Nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Continuem firmes e fortes, levando a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo, quer ouça ou quer não ouça, mas a palavra de Deus tem que ser pregada. E agora nós podemos pregar, seja de bicicleta, seja de carro, seja a pé, seja virtualmente aqui pela tecnologia, nós atingimos todo mundo. Vou citar algumas bênçãos provenientes da morte de Cristo. Preste atenção. Primeira, o perdão dos nossos pecados. Paulo diz aos Efésios, no capítulo 1, versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Segunda bênção, a reconciliação com Deus. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19, agora todas essas coisas são de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando com o mundo consigo mesmo. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Esse mundo que vive numa depravação total. A terceira bênção, a justificação. Paulo diz em Romanos 5,9, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos salvos da ira por meio dele. Quarta bênção, a vida eterna.
Diz Tito, no capítulo 3, versículo 7, que sendo justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Herdeiros de Deus em Cristo. Louvado seja Deus. A maior bênção que Deus nos dá é a salvação. Nós somos absolvidos, estávamos condenados, mas fomos tirados do reino das trevas, livres das garras de Satanás, e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, o reino de Deus. E agora estamos no reino da luz. Deixamos o reino das trevas e agora estamos no reino da luz. Nada é mais importante que o perdão dos pecados e a promessa da vida eterna. Não precisamos fazer nada de especial para conquistar essa bênção. Basta crer em Jesus como nosso Salvador. O carcereiro de Filipe perguntou a Paulo o que é necessário fazer para ser salvo, para receber essa bênção tremenda. Ele respondeu: crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Romanos 10, 9 e 10, Paulo escreveu lá e deixou bem claro também a esse respeito, que se nós com a boca confessarmos Jesus como Senhor e Salvador e no coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Então basta confessar, crer em Jesus Cristo. As bênçãos mais importantes são fruto da salvação: paz, alegria, esperança, amor. Essas são as bênçãos verdadeiras que somente podemos ser encontradas, só podem ser encontradas em Deus, em mais ninguém. Ele nos oferece suas bênçãos espirituais em abundância. E para concluir, meus amados irmãos, vocês que estão assistindo e vocês que assistirão depois, à medida que percebemos mais plenamente que foi necessária a morte de Cristo para salvar os pecadores, seremos totalmente dedicados a compartilhar a mensagem da salvação através de Jesus Cristo para todos os que não conhecem como seu Salvador. Você tem pregado a palavra de Deus? Você tem pregado a seu esposo, a sua esposa, aos seus filhos, ao seu vizinho, a seu pai, a sua mãe, a seu vizinho, no seu bairro, na sua cidade? Você tem sido um missionário ou missionária de Deus. Ele disse: ide e pregar o Evangelho a toda criatura. E todo aquele que confessar a Cristo como Senhor e Salvador e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Paulo diz em Romanos 10, 9, 10, como eu disse já antes, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Portanto, não esqueça que a morte de Cristo é prova do grande amor de Deus por nós. Por isso que havia necessidade da morte de Cristo. O efeito da morte de Cristo foi de longo alcance e a morte de Cristo resultou em várias bênçãos. Tudo o que nós precisamos fazer para ter a vida plena e cheia de bênçãos que Ele nos oferece é crer, pedir e andar sempre em seus caminhos. Faça isso como prova que você também ama a Deus. Amém. Que Deus te abençoe e que guarde esta palavra no teu coração, mas não deixa ela lá guardada não. Aqui você pratique a palavra de Deus. Deixa eu lhe dar uma orientação. Quando você pegar a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, interprete a palavra de Deus e aplique a palavra de Deus na sua vida e na vida dos outros. Não apenas guarde aí, apenas como um tesouro guardado que você nem vai mexer nele nada da vida. Não. Então que Deus abençoe ricamente a sua vida, que Deus é maravilhoso, tremendo. Nós vamos orar, vamos cantar um hino, como um hino de despedida, e depois nós oraremos para finalizar o culto desta reunião de oração neste dia de hoje. É o hino 368, que tem como título Despedida. Despedida. Louvado seja Deus. Glória seja dada ao Senhor. Deus vos guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos
nos dispense o teu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde por o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e o seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Amém. Que Deus vos guarde pelo seu poder e na sua luz. Vamos orar para concluir esta reunião de oração nesta noite. Que Deus nos deu esta oportunidade de estarmos juntos e virtualmente também para orar, colocar nossos pedidos diante dele. Oremos. Pai Santo e Deus misericordioso, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Glórias sejam dadas a ti, meu Deus, tanto nos céus como na terra. Tu és um Deus maravilhoso, um Deus tremendo, o Deus que tem poder sobre tudo e sobre todos. Tu és o Deus que reina todos os reinos com cetro de ferro. Tu tens poder sobre todas as nações. Nada escapa da tua presença. Tu és maravilhoso, tu és um Deus que tem nos conduzido aos ribeiros de água mansa. Tu tens nos conduzido às águas tranquilas, a pastos verdejantes. Tu não tens nos deixado faltar o pão de cada dia. Tu, Senhor nosso Deus, cuida de cada um dos teus filhos. Pai, muito obrigado, meu Senhor. Nós te agradecemos por tudo quanto tem feito em nossa vida, meu Senhor, principalmente pela salvação, por esta bênção tremenda, maravilhosa, Senhor nosso Deus, que tu derramaste sobre os teus filhos pela tua graça, nos livrando da condenação do inferno, meu Deus, e nos tirando do reino das trevas, nos transportando para o reino do Filho do teu amor, o reino da luz, reino de Jesus Cristo, reino teu, Senhor nosso Deus. Pai, muito obrigado, meu Pai. E te pedimos, meu Deus, como a tua palavra diz, meu Senhor, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós te pedimos, ó Senhor nosso Deus, que tu, meu Pai, tome de conta, meu Deus, e oriente, meu Senhor, esses governos, meu Pai, sejam na área federal, estadual, municipal, que vive, meu Senhor, uma guerra entre si política, meu Senhor, e inventando coisas, meu Deus, e até, Senhor nosso Deus, poderá ser possível a prejudicar aqueles mais simples, meu Pai, que não estão no meio deles, meu Deus. E te pedimos, meu Senhor, tem misericórdia, orienta-os, ó Pai, faz com que, meu Deus, eles se convertam, Senhor, que teu Espírito Santo convençam eles, meu Pai, do pecado, da justiça e do juízo, e que eles se convertam, meu Deus, e façam, Senhor nosso Deus, um governo, dirijam uma nação, Senhor, um país, um estado, uma cidade, meu Pai, de acordo com a tua palavra, pedindo sabedoria a ti, Senhor, para governar como fez Salomão,
que apenas pediu a Ti sabedoria, que eles façam isso, meu Deus, para que possamos um dia dizer: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é este Brasil, porque o Deus dele é o Senhor. Pai de misericórdia, Pai de amor, estamos vivendo, Senhor, nosso Deus, cada vez mais essa pandemia, meu Senhor, ficando mais terrível ainda, meu Deus. Mas Tu, Senhor, sabes o porquê de tudo isso. Nós não sabemos, nós oramos, nós pedimos a Ti: tem misericórdia do Teu povo, meu Senhor. E Tu sabes, meu Deus, que o Teu povo está sendo atingido. Pastores, meu Senhor, e outros autoridades da Tua igreja, irmãos que não têm cargos nenhum, Senhor. Teus filhos, de um modo geral, tirem os cargos, mas Teus filhos, de um modo geral, também estão sendo atingidos, meu Pai. E eu sei, Senhor, nosso Deus, que Tu sabe de todas as coisas e conhece, e nós não sabemos o porquê disso, mas Tu sabes. Mas nós Te pedimos, independente disso, Te pedimos, meu Pai, tem misericórdia de nós, meu Senhor. Livra-nos, ó Deus, assim como o sangue de Cristo, meu Pai, que estava sendo simbolizado pelos aquele sangue dos animais que eram mortos, meu Pai, e ali no Velho Testamento eles foram colocados nos umbrais das portas, meu Deus, para que a morte não entrasse ali e matasse aqueles primogênitos, meu Senhor, e ela não entrou, meu Pai. Que esse sangue agora verdadeiro de Cristo que foi derramado, ele seja o nosso escudo, meu Deus, e que nós estejamos, ó Deus, protegidos por este sangue de Jesus, e que esta pandemia, este coronavírus, esta praga, meu Senhor, não nos atinja, meu Pai. Não deixe, Senhor, que ela passe, Senhor, porque Tu podes permitir isso, como permitiste que o diabo tentasse, Senhor, e tirasse quase tudo de Jó, meu Pai. Então Tu podes permitir, Tu estás permitindo isso, mas nos protege, ó Deus, com o sangue de Cristo. E não somente isso, porque também a Tua palavra diz que Tu és a nossa fortaleza, e as fortalezas que nós conhecemos na Tua palavra era uma fortaleza muito grande, meu Senhor. O muro era muito largo, meu Deus, que até um carro poderia passar por cima dele, ali protegendo o Teu povo, meu Pai. E a Tua palavra diz no Salmo 125, no verso 2, que assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, o Senhor está ao redor do Seu povo. E quando montes estão ao redor de uma cidade, meu Pai, há dificuldades para que penetre alguém por ali, meu Senhor. Então este coronavírus, ó Deus, só vai nos atingir se for por permissão Tua, meu Pai, porque Tu não estás dormindo, porque Tu és o guarda de Israel, e o guarda de Israel não toscaneja, não dorme. Tu estás, ó Deus, agora mesmo com os Teus olhos abertos, nos vendo aqui agora, neste reunião de oração, orando a Ti, meu Senhor, com sinceridade de coração, não apenas Te louvando de lábios, mas também de coração, meu Deus. E Tu estás com os ouvidos atentos, ouvindo as nossas orações, e nós Te pedimos, ó Deus, recebe, ó Pai, na Tua presença as nossas orações, meu Deus, e coloca naquela grande taça, meu Pai, que é citada no Apocalipse, onde é colocada as orações dos santos, e ali o tempo para ser atendida pertence a Ti, meu Pai, e nós te dizemos, ó Senhor, faça-se somente a Tua vontade, e nos dá paz em nosso coração, para que nós possamos descansar em Ti, em paz, sabendo, meu Deus, que Tu estás no controle de todas as coisas. Pai, leva-nos em paz para os nossos lares, aqueles que estão fora de casa. Dai-nos, ó Deus, uma noite tranquila, um sono reparador na Tua presença, e que possamos deitar e dormir em paz, porque só Tu nos faz dormir seguro, em segurança. E se for da Tua vontade, meu Deus, que amanhã de manhã estejamos novamente de pé para fazer, meu Senhor, a Tua vontade. Primeiro, Senhor nosso Deus, Te louvar, Te glorificar, gozar-Te, Senhor, para sempre, meu Pai. Pregar a Tua palavra, meu Deus, ajudar uns aos outros, ó Pai, colocarmos no lugar uns dos outros, meu Deus, atender aos necessitados, aos órfãos, às viúvas, meu Senhor, orar por os enfermos, meu Pai, visitar as pessoas. Agora nós não estamos podendo, mas esperamos, ó Deus, que Tu nos livre, nos liberte, para que possamos visitar uns aos outros, meu Senhor. Meu Senhor, tudo está no Teu controle. Nós vamos dormir tranquilo, confiando em Ti, e sabemos que Tu és o Deus Todo-Poderoso, um Deus que pode tudo em todos. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.
Muito obrigado, meus amados. Que Deus acompanhe cada um aonde estiver aí no andar de vocês, livrando desta pandemia. Deus abençoe a todos que estão conosco nos assistindo. Louvado seja Deus e até a próxima oportunidade, na próxima segunda, se assim Deus nos permitir. Louvado seja Deus. Se alguém receber esta live individual, não ignore, porque me veio na mente. Eu vou compartilhar com todos os que eu tenho. Quem não já assistiu, não tem problema, mas vou fazer isso para a honra e glória do Senhor. Obrigado a todos em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, viu?